Meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma oração da noite, mais uma semana. Estamos chegando ao final de mais uma semana sob a graça do Senhor. Alegres porque Deus tem nos guardado, Deus tem nos protegido. E hoje nós vamos encerrar então a sessão prática da carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 2 a 6. Nesta sessão, o apóstolo Paulo vai falar sobre a oração e sobre o testemunho do crente diante do não crente, ok? Observe então aí primeiramente os versículos 2 a 4. Aí o apóstolo Paulo está falando do nosso compromisso com a oração. É interessante notar que em todas as cartas, o apóstolo Paulo procura chamar a atenção dos seus leitores sobre o dever e o privilégio de orar, sobre como orar e principalmente sobre o poder da oração, a importância da oração. O apóstolo Paulo foi um homem comprometido com a oração, um homem que de fato andava de joelhos. Versículo 2 diz aí: perseverai na oração, vigiando com ações de graça. A palavra-chave aí é perseverança. O segredo da oração eficaz é perseverança. Ela significa persistência, determinação e traz um sentido de não desanimar, não ficar cansados. Ou seja, persistir bastante em oração. Este é o segredo, né? O apóstolo Paulo deixa bem claro isso em todas as suas cartas. Em todas as suas cartas, escrevendo aos Efésios, ele fala sobre a perseverança da oração, aos Romanos sobre a perseverança da oração, e na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, 17, ele diz: orai sem cessar. O próprio Senhor Jesus disse que nós devemos perseverar na oração. Ensinou isso no capítulo 13 e no capítulo 18 do Evangelho segundo Lucas. Entretanto, Paulo ensina para nós aí que a oração perseverante, ela tem que ter dois ingredientes. O primeiro deles é um espírito vigilante e o segundo, um coração grato. Vigiar, a palavra que diz aí, vigiar, significa velar em oração. Em outras palavras, nós não podemos dormir enquanto estamos orando. Na oração, o crente tem que estar consciente que ele está numa batalha espiritual. Ele está inserido numa batalha espiritual e, portanto, ele não pode dormir. Foi exatamente isso que aconteceu com Pedro, Tiago e João, lá no Monte da Transfiguração. Eles só conseguiram ver a glória de Deus quando eles acordaram. Lucas 9, versículo 32. No Getsêmani, Jesus chamou a atenção, Jesus repreendeu os discípulos porque eles estavam dormindo ao invés de orar, e a ordem tinha sido clara: orai e vigiai. Mateus 26, 40. E depois Paulo fala da gratidão, o outro ingrediente da oração perseverante. A oração perseverante precisa ter esse espírito de vigilância, mas precisa ter esse coração grato. Na visão do apóstolo Paulo, a gratidão é a rainha das virtudes. A gratidão agrada o coração de Deus. Uma pessoa grata, ela reconhece a soberania de Deus. E ele chega a ensinar claramente que sem gratidão, nosso louvor, nossa adoração, as nossas orações, nada que façamos terá valor em essência se nós não tivermos um coração grato. Portanto, precisamos orar perseverantemente. Não podemos dormir na oração, mas termos um coração grato e vigiar enquanto estivermos orando. Ok? Depois, o apóstolo Paulo, no versículo 3 e 4, vai falar da oração intercessória. Ele ensina os colossenses a respeito da oração intercessória e aproveita para pedir oração por eles, né? Mas é muito interessante a gente observar aqui que Paulo não pede oração especificamente por ele, né, pela vida dele. Ele até poderia ter pedido, né? Ele estava preso, poderia ter pedido para que os colossenses orassem para que o julgamento dele fosse justo, que ele pudesse ser absolvido, poderia ter pedido orações por sua saúde. É bem provável que nessa época Paulo já estivesse bastante doente, mas ele não pediu. Observe bem aí no finalzinho do versículo 3 e do versículo 4, que ele diz assim, pedindo oração para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo.
Olha, Paulo estava pedindo que os irmãos orassem pela obra, orassem pelo ministério. Olha o coração de pastor, o coração preocupado com a obra. Mesmo nessa pandemia, nessa dificuldade que nós estamos passando, meu querido irmão, minha querida irmã, né? E orando uns pelos outros, pela saúde, pela proteção, mas não podemos esquecer de orar para que Deus abra a porta para a pregação da palavra, para que mais pessoas se convertam, para que este evangelho, o mistério de Cristo, que Paulo diz que estava preso por causa disso, possa chegar às pessoas, possam entender que em Cristo, judeus e gentios são um em Cristo Jesus. Né? E o texto vai terminando então, agora versículos 5 e 6, quando o apóstolo Paulo então chama os colossenses para o testemunho. Então, a primeira admoestação é sobre a oração, a segunda é sobre o testemunho diante dos crentes. Mas observe aí que o pano de fundo aí é que cada um crente, cada um de nós precisa ter a consciência de que nós somos um missionário. Nesse mundo, nós somos um missionário, é o que está no pano de fundo. Por isso que ele coloca 3 coisas aí, 3 breves instruções sobre nossa vida diante dos não crentes. Primeiro, ele diz que nós devemos nos comportar com sabedoria. O cristão deve se comportar com sabedoria diante dos não crentes. Sabedoria. Então você não pode ficar aí desatentos, não. Sabedoria. Peça a Deus que Ele vai te dar, para você realmente se comportar diante dos não crentes. Porque nós somos chamados não só para falar a respeito de Cristo, mas para mostrar Cristo para este mundo. As pessoas precisam ouvir de Cristo através de nós, mas precisam ver Cristo em nós. Segundo, ele diz aí que nós devemos aproveitar as oportunidades. Oportunidades para quê? Exatamente para operar por Cristo e servir as outras pessoas. Ou seja, o imperativo aqui, ele traz a ideia de que o crente estará procurando as oportunidades e aproveitará cada oportunidade, não para proveito próprio, mas sim para servir a Cristo e servir aos outros. Todos os dias nós temos muitas oportunidades e precisamos aproveitá-las. E por fim, ele diz que nós, crentes, temos que ter nos nossos lábios sempre uma palavra com graça. Uma palavra com graça. Ele diz aqui, agradável e temperada com sal. Significa uma palavra com graça. Às vezes as pessoas acham que nós crentes vamos chegar perto delas apenas para dizer que elas vão para o inferno, que elas estão erradas, isso, aquilo, outro. Nós precisamos ter uma palavra com graça. O cristão precisa surpreender os ímpios. É assim que nós devemos comportar. Portanto, meus queridos irmãos, Paulo termina dizendo, devemos orar e orar perseverantemente, vigiando e agradecendo. Mas devemos testemunhar, sendo sábios, aproveitando as oportunidades e tendo sempre uma palavra agradável. Que seja assim com você, comigo, com todos nós que já fomos lavados no sangue do Cordeiro. Que nós possamos aproveitar esse tempo para dar testemunho. Dê testemunho na sua casa, dê testemunho diante de toda a sua família, dê testemunho para as pessoas que você conhece neste tempo de pandemia. Que o nosso Deus te abençoe, abençoe a sua casa e que você possa ser um cristão, uma cristã verdadeiros, lavados no sangue de Jesus de verdade. Em nome dele, eu te abençoo nesta noite. Vem de manhã e sem cessar vigiarei, orar ao meio-dia, quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor. Recorre a e goza a paz com o Senhor. Vem de manhã e sem cessar vigiarei, orar do dia ao fim.
celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, levando em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar vigiar e e sem cessar vigia todo instante, pois o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante podemos sempre descansar. Bem de manhã sem cessar vigiar.